Deixa eu falar com o Felipe Monteiro, dar bom dia a ele. Felipe, muito bom dia a você. Olha, dificuldades para entrar aí nos Estados Unidos para assistir a Copa do Mundo, para participar da Copa do Mundo, para jogar a Copa do Mundo, para apitar os jogos da Copa do Mundo. Você viu jogadores que vão participar dos jogos da Copa do Mundo sendo revistados de uma forma aí muito violenta, né? Muito humilhante. Vários jogadores parados em pista de aeroportos, dentro dos aeroportos, sendo revistados da cabeça aos pés, como se bandidos fossem. Realmente, Donald Trump não está para brincadeira, está desconfiando de tudo e de todos. Muito bom dia a você. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Neila, Copa do Mundo é uma época bonita, né? Época de confraternização, solidariedade, de integração entre os países. Quando você vê essa política, né, do Donald Trump, né, migratória, né, que endureceu quando ele entrou no poder, né, mas continua, né, nesse momento de Copa do Mundo, é um momento de tristeza, um momento triste, né? Até porque você não vê, por exemplo, a delegação da França, da Espanha, é, de países desenvolvidos, né, tendo a mesma condição, né, e o mesmo procedimento que uma delegação de um país subdesenvolvido, né, um país do hemisfério sul. Né? Então a política migratória do Trump, a política de entrar nos Estados Unidos, né, durante a Copa do Mundo, não tem nada de uma política rígida, é uma política preconceituosa e discriminatória, sim, também. Né? Então, é um momento de tristeza que eu vejo os árbitros, né, os jogadores de países de subdesenvolvidos, né, terem uma abordagem, na minha opinião, completamente desnecessária, completamente absurda. Né? Não são bandidos, não são criminosos, pelo contrário, são atletas, né, e vão participar do evento mais importante do mundo. Né? Então realmente, é uma pena que o Donald Trump continua mantendo essa rigidez, né, toda em um momento que deveria estar sendo celebrado no mundo todo como um momento de integração e de união entre todas as nações. Bom, antes da gente continuar falando sobre esse assunto, deixa eu convidar quem está voltando do intervalo comercial da Fast TV para acompanhar o nosso debate sobre a Copa do Mundo e como o Donald Trump está recebendo os jogadores, árbitros e turistas que vão acompanhar esse que é o maior torneio de futebol da história, maior Copa do Mundo de todos os tempos. Bom, vamos lá. Se você vai acompanhar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, a orientação é a seguinte: redobrar a atenção com a documentação da viagem, é isso mesmo. O governo americano informou que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, estarão mobilizados durante o torneio. Segundo as autoridades, a atuação será voltada à segurança do evento e ao combate a crimes como fraudes, tráfico de pessoas e contrabando. Para evitar problemas, o torcedor deve viajar com um passaporte válido, visto ou autorização eletrônica de entrada, além, claro, de documentos que comprovem hospedagem, passagens de retorno e ingressos para os jogos. Especialistas também recomendam manter as cópias digitais desses documentos em um local seguro. Outra orientação, que é importante, é respeitar as regras de imigração e o período de permanência no país. Qualquer irregularidade pode resultar em questionamentos das autoridades migratórias. Em caso de abordagem por agentes de segurança, a recomendação é manter a calma, apresentar a documentação solicitada e seguir as orientações oficiais. Turistas com situação regular não devem enfrentar restrições para circular pelo país. A Copa de 2026 deve receber milhões de visitantes, mas o momento também é marcado pelo endurecimento das políticas migratórias, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, vale planejar bem a sua viagem, organizar os documentos, e é tão importante quanto a escolha dos jogos que você pretende assistir. E vamos falar então de quem corre mais risco durante a Copa nos Estados Unidos. Imigrantes em situação irregular, claro, nos Estados Unidos. Pessoas que permanecem no país além do prazo autorizado pelo visto. Viajantes com pendências migratórias ou judiciais. Cidadãos de países alvos de restrições especiais do governo Trump, claro, como o Irã. E torcedores que não consigam comprovar o motivo da viagem ou os meios de retorno ao país de origem. Quem tem menor risco? Turistas com passaporte e visto válidos, torcedores com ingressos dos jogos, viajantes com comprovante de hospedagem e passagem de volta,
brasileiros que entrarem e permanecerem nos Estados Unidos dentro das regras migratórias. Então, fez o seu certinho, não vai ter risco nenhum. Levou seu documento, sua passagem, comprovou local de hospedagem, data do retorno para casa, tá tudo certo, vai assistir o seu jogo, não vai acontecer nada, né, Felipe? É o básico de sempre que dá certo. Não vale ser espertão, ainda mais num evento tão grande como esse, que aí vai dar ruim. Aí sim, o ICE está de olho, não é um momento para brincadeira nos Estados Unidos. Então, viaje com tranquilidade, com todos os seus documentos, que vai dar tudo certo. O problema é não levar os seus documentos. Vai ser complicado quem estiver nos Estados Unidos de forma irregular. A recomendação é até óbvia, né? O Sim. turista que tem visto legal, porta o passaporte com data de validade, tem documento comprovando a hospedagem, tem a passagem de volta, né? Não tem nenhum tipo de problema, né? É só mostrar essa documentação, né? Carregar a documentação consigo que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, por isso que fala que o turista, né, nessa ocasião, tem que ser proativo, né? Tem que realmente juntar as documentações, tem que mostrar que realmente que está tudo certinho, tudo de forma adequada e regular. E caso o ICE, né, o agente do ICE, abordem essas pessoas, é só comprovar, né? Comprovar que não tem problema. Então, o ICE, na verdade, vai dar dor de cabeça para aqueles turistas ilegais, né? Com toda certeza, né? Vários turistas ilegais que estão nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo, né? Até porque dificilmente entraram nos Estados Unidos depois do governo Trump, né? Então, ilegais nos Estados Unidos, e essas pessoas vão ter problema, né? Porque, com toda certeza, o ICE irá trabalhar muito, né? Durante a Copa do Mundo, exatamente para pegar esses imigrantes ilegais e continuar essa política imigratória do Trump de mandar essas pessoas embora. Agora, tem uma questão relevante, Neila, que o turismo da Copa do Mundo é um turismo meio diferente do normal, né? Por exemplo, a pessoa de outro país, sai do Brasil, né? Compra ingresso, compra passagem para assistir o Brasil. Não sabe até quando que o Brasil vai ficar na Copa do Mundo. Pode chegar na final, pode ser na semifinal, pode ser nas quartas de finais ou antes, né? Então, dificilmente, nesse tipo de turista, ter passagem de volta comprada, né? Pô, eu tô lá para assistir meu país, né? Então eu vou comprar só passagem de ida, né? E aí depois eu me viro. Então tem que ter uma flexibilidade também do governo Trump de saber, né, que o turismo da Copa do Mundo é diferenciado, né? Às vezes a pessoa que gosta de futebol, por exemplo, não sabe qual estado vai viajar internamente para os Estados Unidos para ver a Copa do Mundo, vai para o México e voltar para os Estados Unidos, vai para o Canadá e voltar para os Estados Unidos. Então tem que ter uma flexibilidade e uma razoabilidade nessa política migratória do Donald Trump e na política de abordagem do ICE também, porque não é um turismo comum, não é um turismo normal, que a pessoa tem certinho os dias do hotel, não. Às vezes as pessoas têm uma semana de hotel, muda para outro hotel porque vai ver outro jogo em outro lugar, então tem que ter uma razoabilidade também. Então espero que o governo dos Estados Unidos, né, o governo trumpista, né, entenda que Copa do Mundo não é um turismo normal, ordinário, não, né? Então tem que respeitar o turismo de Copa do Mundo também. Olha, a gente estava falando sobre a questão da seleção do Irã, que foi o caso, foi não, continua sendo o caso mais emblemático nessa Copa do Mundo, e às vésperas da estreia da seleção iraniana, o governo do Irã acusou os Estados Unidos de adotarem um tratamento discriminatório. A gente está cansado de saber isso. Houve aí negativa de vistos para os dirigentes e membros da equipe de apoio que foram impedidos de entrar nos Estados Unidos. Denúncia que foi feita no último sábado pela Embaixada do Irã na Turquia, criticou e classificou como o mais alto nível de discriminação intencional contra o país. A manifestação foi uma resposta e declarações do embaixador dos Estados Unidos na Turquia, que é a que está aqui em cima. Ó. Por que vocês não dizem que os vistos foram negados à maior parte da diretoria e da comissão técnica, a assessores técnicos e a outras pessoas essenciais para a seleção? Questionou a representação diplomática em publicação nas redes sociais. É que a matéria fala sobre o conflito entre os dois países e sobre os dirigentes ficarem de fora. Então, segundo a agência iraniana Fars, mais de uma dúzia de integrantes das equipes médica e esportiva tiveram o pedido de visto rejeitados. Entre os barrados estaria o presidente da Federação Iraniana de Futebol. De acordo com as autoridades americanas, parte das restrições está relacionada a possíveis vínculos com a Guarda Revolucionária Islâmica. Então,
E a próxima matéria diz aqui, ó, com o visto negado pelos Estados Unidos, seleção do Irã viaja ao México para a Copa, né? Eles vão ficar no México e vão ficar nessa de ir e vir, ir e vir. Agora, você imagina o trabalho disso, Felipe? Se você tem que jogar nos Estados Unidos, você tem que ficar, mesmo que seja na fronteira, né? Se for próximo, o trabalho que vai dar para esses jogadores se tiver que viajar uma distância considerável, sempre para treinar e para jogar. Eles vão ficar em Tijuana, né? Cidade que é localizada na fronteira com os Estados Unidos. E a mudança aconteceu depois que a delegação abandonou os planos de ficar em Tucson, no Arizona, por conta, claro, aí da política migratória de Donald Trump. Eu não sei se vale a pena. Será que vale a pena, Felipe, tanto trabalho para a Copa do Mundo, para essa seleção? A Copa do Mundo, na verdade, é o sonho de vários jogadores de futebol, né? Vários torcedores de país, né? Ver teu time, sua seleção na Copa do Mundo. Então, por esse sentido, né? Eu acredito que vale a pena, sim, né? O Irã, infelizmente, passar por isso, né? E, na minha opinião, Nira, os Estados Unidos, ele confundem muito, né? A questão do Irã, né? Ditatorial, arbitrário, autoritário, né? Com a guarda com a guarda revolucionária do Irã, não, com o time civil. Né? O Irã, e os torcedores do Irã, né? Os cidadãos do Irã, né? A sociedade do Irã, não tem nada a ver, né? Não pode ser culpada pelo tipo de governo que o Irã tem. Né? Não pode ser culpada também pela guerra, né? Que os Estados Unidos, Israel e o Irã se envolveram. Né? Então, na minha opinião, Lila, infelizmente, essa confusão, né, que os Estados Unidos fazem, né, com o time do Irã, time civil de futebol, com a sociedade, né, iraniana, né, com o governo iraniano, né, é algo muito triste, né, não tem nenhum tipo de cabimento. Né, os torcedores iranianos, os jogadores iranianos, a comissão técnica iraniana mereciam um tratamento muito melhor do que o dispensado pelos Estados Unidos. Né, e, na minha opinião, uma atitude completamente mesquinha, arbitrária do Trump também, né, que não entendeu a dimensão de uma Copa do Mundo. Né. Copa do Mundo, né, não é um campeonato normal, não. Copa do Mundo é algo que para o mundo todo para assistir, né? Uma partida de futebol que é muito mais que só futebol, né? Então, o Trump não merecia essa Copa do Mundo nos Estados Unidos, tendo visto esse tratamento completamente equivocado e asqueroso que tá dispensando ao time do Irã. E aí o Irã vai ter que se virar para poder participar da Copa do Mundo, né? E isso é muito ruim para o Trump também. A gente mudar de assunto, deixa eu chamar um intervalo comercial brevíssimo para quem nos acompanha nos canais da LG Channels, na Fast TV, e a gente já volta com vocês. E aqui no YouTube permanecemos com a nossa programação normal. Agora sim, eu mudo de assunto, isso porque